não são princípios sobre a igreja, não é doutrina para a igreja. Mas Atos retrata a igreja em pleno funcionamento, sabe? Quando você lê o livro de Atos, você tem que olhar e pensar assim, nossa, a igreja tem que funcionar desse jeito aí. Porque é ela funcionando, é o motor rodando. Veja a potência da igreja, os ideais para a igreja, o que Deus está fazendo por meio da igreja. E o início do texto que nós lemos aqui, nós encontramos um princípio geral, que diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Isto é, praticamente um resumo daquela igreja, daquela multidão de pessoas que criam, diz que era um o coração e a alma. Quem olhasse para aquela comunidade não via um monte de gente, mas via que aquele monte de gente era um só. Tão colada, tão conectada, tão engajada era aquela igreja, né? Aquele povo lá. Ou seja, naquela igreja, o chamado elemento fundante ou fundamental da igreja era a pregação, ou o querigma apostólico. Então, aquilo que os apóstolos ensinavam, pregavam, era a base da igreja. A igreja estava sentada sobre o ensino dos apóstolos. Esse era o elemento fundante. A comunhão era o elemento propulsor. Porque não adianta você ter apóstolo ensinando se o povo não se une. E se o povo não faz aquilo. Então o que dava essa propulsão à igreja, o que alavancava o crescimento da igreja, era a atmosfera que a igreja tinha. Um povo unido. Um povo que se ajudava. Você ouviu o que foi dito? Isso é importante, né? Então, a comunhão era esse elemento propulsor. E a generosidade era o elemento resultante. Ou seja, era a resposta que se dava à pregação dos apóstolos. Era a demonstração viva, visível da unidade da igreja. Uma igreja que comunga é uma igreja generosa.